Vamos lá, pessoal, muito bem, pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouco hoje então da vitória, né, do Internacional contra o time do Juventude. O time do Internacional venceu do Juventude por 2-1, né? Antes eu quero te pedir, se tornou por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o sininho. Então a inscrição aqui é muito importante. Olha aqui na descrição que aqui vai estar o Instagram e o Facebook do canal. O time do Internacional hoje foi escalado com Rocher, Bruno Gomes, Augustin Rohel, Gabriel Mercado, Bernabei, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Wesley e Ener Valencia. Essa foi a escalação do Internacional. Importante mencionar que o Borré ainda não tá, né? O Borré muito provavelmente vai voltar daqui a umas 2 ou 3 semanas. O Borré ainda não tá. E o Roger, ele opta então... A formação do Roger é muito clara, né? Ele joga com 2 caras mais no estilo volantes, assim, volantões. Dessa vez foi o Thiago Maia e o Rômulo. E 3, um meia mais avançado, né? Fazendo essa parte, por exemplo, o Gabriel Carvalho. E 2 pontas, que é o Wesley e Bruno Tabata, que ocupam tanto na questão do ataque quanto no meio campo essa posição, mas que entram na área, né? Que esse é o objetivo. Aliás, eu falei aqui do Wesley, mas o Wesley saiu cedo, né? O Wesley saiu cedo. Acabou saindo com dores, né? Acabou saindo machucado. Mas a gente entende essa função do Roger. Ele tem um atacante na área, que hoje foi o Valencia. Ele tem um meia, o meia que vai estar tanto auxiliando no ataque quanto ali. E ele vai ter 2 caras pelos lados, que atuam tanto como meias quanto pela ponta. Ele já tem 2 volantões que protegem. No caso de hoje foi o Thiago Maia e o Rômulo, que vão estar ali protegendo até para os outros meias avançarem, né? Por isso que ele joga muitas vezes com 2 volantes. Ele vai jogar com 2 volantes, Thiago Maia e Rômulo, ou daqui a um pouco pode ser o Thiago Maia e até o Fernando, para avançar os outros jogadores, né? Para que os outros 3 meias, porque daí ele vai jogar depois com um meia que vai ser mais avançado, que eu acho até que possa ser uma função do Alan Patrick depois. E os pontas agredindo a área. Eu acho que no futuro o Borré tem que ser o 9 e o Valencia jogar como ponta. Uma coisa que me indigna muito antes de começar a falar do jogo é como os caras do Inter têm uma má fase, né, cara? Inacreditável, porque o Valencia é bom jogador. O Valencia é um baita jogador, mas no Inter ele tá de novo em má fase. É incrível como a gente começa a falar em má fase de jogador no Inter, né? Eu acho que já é a segunda má fase do Valencia. Quando a gente acompanhava ele, como é que no Fenerbahçe ele fazia gol todo final de semana? Como que o cara, às vezes, ele parece que a má fase do cara se resume em vestir uma camisa vermelha. Depois que ele tirar essa camisa vermelha e colocar outra, ele sai da má fase. E o Inter não é isso. O Inter é um clube gigante. O Inter é um clube pode estar passando por uma gestão, por uma década triste, mas o Internacional é um clube gigante. O Internacional é um dos maiores clubes do Brasil. O Internacional é um time vencedor. Então esse sentimento de derrota, esse DNA de derrota, esse DNA de má fase, tem que passar no Internacional. E hoje foi mais um jogo que estava sendo script do que está sendo o Inter. O primeiro tempo foi o script do que está sendo o Inter. O Internacional até atacando, o Internacional rodando a bola, o Internacional que entrava na área do time do Juventude, que chegava, pecava às vezes na última finalização, mas estava chegando. Tu via que se continuasse chegando assim, o gol uma hora ou outra ia sair, isso era questão de tempo. O que aconteceu? O Internacional perdeu um pênalti. O Valencia perdeu um pênalti. Eu lembro que na hora do pênalti foi o Valencia e o Thiago Maia para cobrar. Eu assistindo o jogo, pensei, tomara que seja o Thiago Maia, porque o Valencia já não passava essa confiança. O Valencia não só errou, como bateu muito mal. Muito mal. E eu não tô nem tirando os méritos do goleiro, mas o Valencia bateu mal. Quem sabe como é que bate o pênalti bem, quem já viu cobradores bater bem pênalti, sabe que o Valencia bateu mal, né? Que acompanha futebol aí, que acompanha bastante tempo. Então, que acompanha muito tempo futebol. O Valencia bateu mal. E o Internacional perde pênalti, tá 0-0, e pra piorar, ainda toma um gol. E o Juventude nem agrediu muito o Inter, o Juventude nem foi muito pra área do Inter. E o Juventude foi bem fechado, foi mais pelo empate mesmo. E o Juventude conseguiu, no final do primeiro tempo, numa jogada até de desatenção, conseguiu marcar o gol, conseguiu fazer o gol 1-0. Então, pênalti perdido, gol do Juventude, Internacional perdendo o jogo. Era o script do que está sendo o time Internacional. Né? No primeiro tempo me pareceu também que faltava indignação. Eu acho que a indignação hoje veio do Thiago Maia,
que é novo jogador. Aliás, que é novo jogador não, que é um jogador que entrou pouco, que agora que a gente torce para que ele tenha uma sequência titular, só que o Thiago Maia tem um problema, que são as lesões, a sequência de lesões, porque se fosse o Thiago Maia no auge, eu não tenho dúvida que, a gente já tá muito bem, mas tomara que ele consiga ter bons momentos no Inter. E o Bruno Tabata, mas isso eu vou falar depois. E o Gabriel Carvalho, mas isso também eu vou falar depois. O time do Internacional, no segundo tempo, pelo menos primeiros minutos veio pior, mas eu acredito que hoje quem fez a diferença foi os novos. O Thiago Maia, que não é novo, mas nem teve tempo para jogar no Inter por causa das frequentes lesões e tudo, né? Pouquíssimas partidas ele começou como titular. O Thiago Maia já entrou, a maneira que ele roubou a bola para marcar o gol foi muito importante. E o Bruno Tabata, porque foi o cara que fez o gol. Tá, teve um lance lá que o Alário tava na cara do gol, mas ele bateu cruzado, não foi bem, uma tomada de decisão errada. Mas ele quis. E isso é muito importante. Então a lição que eu acho que dá pra tirar hoje é, talvez poucos vão falar isso, mas pra mim essa vitória tem muito a mão do Roger. Por quê? Por que tem a mão do Roger? Porque o Roger tomou a decisão do Bruno Tabata bater o segundo pênalti. O Roger que tá colocando o time da maneira que tá. O Roger que tá dando oportunidade pro Gabriel Carvalho. O Roger que decidiu hoje colocar o Agustín Rohel e agora o Bruno Tabata. E eu acho que o Vitão vai voltar, beleza, mas ele vai ter que brigar pela titularidade dele, tá? Se daqui um pouco o Rohel mostrar melhor momento, coloca ele. Eu acho que a mensagem que o Roger tem que passar é, vai jogar quem quer. Vai jogar quem quer. No caso, o Tabata foi bem, bateu o pênalti, porque o Tabata tá fora dessa pressão, tá fora desse momento difícil que o clube passou. Quem vier e jogar bem, vai pegar o seu espaço. E é isso, cara. Se os caras que estão aí desde o ano passado, se os caras que estão aí há tempo não estão afim, não estão querendo dar resposta, estão telegrafando o pênalti, não estão em boa fase, os novos vão vir, os novos vão ter vontade e os novos vão fazer diferença. E tem que ser. Seja o Tabata, seja o Gabriel Carvalho, que é guri, vai errar, vai acertar porque é guri. Mas é isso. Seja o Thiago Maia, que não teve sequência, entendeu? E é isso. Se daqui um pouco o Vitão quer sair, se o Valência acha que não tá conseguindo, com causa de pressão, os novos vão vir e vão dar a resposta. Tá certíssimo, Roger. O Alário queria cobrar, mas deixa o Tabata. Não tô dizendo que o Alário ia errar, mas pela fase tem que ser o Tabata mesmo. Então, acertou nessa questão Roger. Acho que... Porque, cara, tá nas mãos do Roger. Eu vou deixar nesse título. Roger tem que trabalhar e já tá trabalhando. Porque se o Roger não fazer a diferença em colocar caras novos, porque daqui a um pouco a nossa confiança tá no cara que joga muito, né? O Valência, ou o cara assim que a gente sabe que joga muito. Mas daqui a um pouco, se esse cara que a gente sabe que joga muito, que tá há tempo no Inter, não tá afim, ou tá, de repente, não comprou aí, não abraçou, não tá pegado na boa fase, bota o cara que chegou ontem, porque de repente o cara que chegou ontem chegou animado no novo time dele. Ou o guri, que o guri sempre vai entrar, o guri não vai entrar pra errar, não vai entrar sem vontade. E o Roger sabe que depende dele, nem que seja por ele mesmo, né? É o Inter que vai se dar bem, mas se o Roger não ir bem, o Roger vai acabar prejudicando a própria carreira dele, porque o Inter vai seguir, o Roger ia ser demitido, e pra depois pegar um time daqui um pouco do patamar do Inter, né? Então o Roger vai ter que fazer a parte dele, eu acho que tá certo o Roger. Então essa vitória de hoje, ela passa muito mais pela atitude do Tabata, a atitude desses caras novos, porque se eu depender do Valência, né, eu ia ter me ferrado de novo. Então passa muito mais pela atitude do Tabata, pela a postura, né, que o Roger então passa a esse time, do que qualquer outra coisa, tá? O Roger tá contigo, tá nas mãos dele, né? Ele vai ter que fazer a parte dele, porque em questão de futebol mesmo, de atuação, não foi bom. Na verdade, estava no primeiro tempo mesmo sendo uma tragédia escrita. Tragédia, eu tô dizendo nas proporções, claro, do futebol, tá? Do Internacional, ou seja, o cenário escrito do Inter, né? Perdeu o jogo com pênalti perdido. E ainda perdeu o outro pênalti, mas ainda bem que o Tabata pegou o rebote. Então é isso, tá? Não foi uma coisa maravilhosa, não foi um jogo maravilhoso. Tinha 11 mil no Beira-Rio, cara. Pouco, muito pouco para uma noite de futebol assim, de quarta. Ainda é um jogo que acaba cedo. Mas é pouco, não é pouco. Não é nem pelo dia, porque tinha jogos que era segunda de noite, o Inter lotou o Beira-Rio, entendeu? O que mostra? Que a torcida não tá satisfeita. E é isso mesmo, tá? Então o Internacional tá de parabéns.
Aliás, o Internacional como um todo não tá de parabéns pela atuação, mas eu acho que o Roger tá de parabéns, o Tabata tá de parabéns, né? O Gabriel Carvalho, cara, não era o certo a gente ter que depender de um cara de 16 anos. Se ele é o melhor do time, significa que todos os outros não estão bem. Mas ele tá sendo um dos que tá mostrando atitude e bota pra jogar. Tem que pôr pra jogar mesmo. Ele tá jogando, ele tá querendo, né? O jogo. Então, que esses 3 pontos tenham vindo pra voltar, né? E ironicamente contra o Juventude, que foi contra quem começou todo o problema. Porque eu falei na live aqui ontem. O ano do Inter às vezes parece que acaba em gauchão, né? Eu acho que o gauchão ele é importante sim, mas tem que ser revisto. O gauchão parece que virá uma Copa do Mundo e se perder o gauchão acabou o ano. Mas é isso, tá, pessoal? Tamo junto, valeu. E eu não tô aqui passando pano, eu sou um dos caras que mais gosta de gauchão e acho que o gauchão tem que ser ganho, mas a gente também não pode... Cara, porque toda vez que o Inter perde o gauchão, o Inter parece que vai morto para as outras competições, e não é bem assim, tá? Mas tamo junto, tá, pessoal? Valeu, deixa o like aí, se inscreva, valeu.